No capítulo 9 de Zacarias, começa com o anúncio do julgamento divino sobre as nações inimigas, como Tiro e a Filistéia, cujas fortificações serão destruídas. Deus promete proteger sua casa e convida Jerusalém a exultar, pois o seu rei virá montado num jumento, trazendo justiça e paz. Este rei abolirá as armas de guerra e governará as nações com mansidão. O texto conclui com a promessa de libertação dos cativos, vitória sobre os opressores e uma restauração tão bela que o povo de Deus brilhará como pedras de uma coroa. Vamos à leitura. Zacarias capítulo 9. Oráculo. A palavra do Senhor repousa na terra de Adraque e de Damasco, porque ao Senhor pertence a cidade de Arã, assim como todas as tribos de Israel, e também em Emate, vizinha de Damasco, e em Tiro e Sidônia, apesar de sua sabedoria. Tiro levantou suas muralhas, amontoou prata como pó e ouro como a lama dos caminhos. Eis que o Senhor vai apoderar-se dela. Ele destruirá suas fortificações, o fogo a devorará. Ao saber disso, Ascalon se apavorará. Gaza ficará tremendo e Acaron igualmente, vendo a sua esperança frustrada. O rei desaparecerá de Gaza, Ascalon ficará desabitada. Estranhos se instalarão em Azoto, destruirei a soberba do filisteu. Tirarei de sua boca o sangue que comia e dos seus dentes as carnes abomináveis, e também ele será um resto para o nosso Deus. Ele viverá com uma família de Judá. Acaron será tratada como Jebuseu. Montarei guarda junto de minha casa para protegê-la contra as idas e vindas. O inimigo não oprimirá mais o meu povo, porque doravante terei meus olhos sobre ele. Exulta de alegria, filha de Sião, solta gritos de júbilo, filha de Jerusalém. Eis que vem a ti o teu rei, justo e vitorioso. Ele é simples e vem montado num jumento, no potro de uma jumenta. Ele suprimirá os carros de guerra na terra de Efraim e os cavalos de Jerusalém. O arco de guerra será quebrado. Ele proclamará a paz entre as nações. Seu império se estenderá de um mar ao outro, desde o rio até as extremidades da terra. Quanto a ti, por causa de tua aliança de sangue, libertarei os teus cativos da fossa sem água. Voltai, pois, para a vossa terra, vós que viveis de esperança. Desde agora vos anuncio que vos indenizarei em dobro. Eis que estiro Judá como um arco, toma Efraim como flecha. Suscitarei os teus filhos, ó Sião, contra os filhos da Grécia. Eu te tornarei como a espada de um valente. O Senhor vai aparecer sobre eles. Sua flecha fuzilará como o relâmpago. Ele vai tocar a trombeta e em meio à borrasca do sul aparecerá. O Senhor dos exércitos protegerá Israel. Eles devorarão os atiradores de funda e os pisarão aos pés, e beberão seu sangue como vinho. Ficarão fartos como a taça de sacrifícios e saturados como os chifres do altar. O Senhor seu Deus lhe assegurará a vitória. Naquele dia, o rebanho de seu povo brilhará sobre a terra como as pedras de um diadema. Que felicidade, que beleza será sua! O trigo dará vigor aos jovens e o vinho saúde às donzelas. Em Apocalipse capítulo 17, descreve a visão da grande prostituta, montada em uma fera escarlate de 7 cabeças e 10 chifres. Ela representa a Babilônia, o sistema mundial que seduz as nações e persegue os cristãos. O anjo explica que as cabeças e chifres são poderes políticos que se aliarão para combater o Cordeiro, mas serão vencidos por ele. No fim, a própria fera e seus aliados se voltarão contra a prostituta e a destruirão, cumprindo sem saber o juízo de Deus. Apocalipse capítulo 17. Veio então um dos 7 anjos que tinham as 7 taças e falou comigo: Vem e eu te mostrarei a condenação da grande meretriz, que se assenta à beira das muitas águas, com a qual se contaminaram os reis da terra. Ela inebriou os habitantes da terra com o vinho da sua luxúria. Transportou-me então em espírito ao deserto. Eu vi uma mulher assentada em cima de uma fera escarlate, cheia de nomes blasfematórios, com 7 cabeças e 10 chifres. A mulher estava vestida de púrpura escarlate, adornada de ouro, pedras preciosas e pérolas. Tinha na mão uma taça de ouro cheia de abominação e de imundície de sua prostituição. Na sua fronte estava escrito um nome simbólico: Babilônia, a Grande, a mãe da prostituição e das abominações da terra.
Vi que a mulher estava ébria do sangue dos santos e do sangue dos mártires de Jesus, e essa visão encheu-me de espanto. Mas o anjo me disse: Por que te admiras? Eu mesmo te vou dizer o simbolismo da mulher e da fera de 7 cabeças e 10 chifres que a carrega. A fera que tu vistes era, mas já não é. Ela deve subir do abismo, mas irá à perdição. Irão admirar-se os habitantes da terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida, desde o começo do mundo, vendo reaparecer a fera, que era e já não é mais. Aqui se requer uma inteligência penetrante. As 7 cabeças são 7 montanhas sobre as quais se assenta a mulher. São também 7 reis. 5 já caíram, um subsiste e o outro ainda não veio, e quando vier deve permanecer pouco tempo. Quando a fera que era e já não é, ela mesma é um 8º rei. Todavia é um dos 7 e caminha para a perdição. Os 10 chifres que viste são 10 reis que ainda não receberam o reino, mas que receberão por um momento poder real com a fera. Eles têm o mesmo pensamento, transmitir à fera sua força e seu poder. Combaterão contra o Cordeiro, mas o Cordeiro os vencerá, porque é Senhor dos senhores e Rei dos reis. Aqueles que estão com ele são os chamados, os escolhidos, os fiéis. O anjo me disse: As águas que vistes, à beira das quais a prostituta se assenta, são povos e multidões, nações e línguas. Os 10 chifres que vistes, assim como a fera, odiarão a prostituta, hão de desposá-la e desnudá-la, hão de comer-lhe as carnes e as queimarão ao fogo, porque Deus lhe incutiu o desejo de executar os seus desígnios, de concordar em ceder sua soberania à fera, até que se cumpram as palavras de Deus. A mulher que vistes é a grande cidade, aquela que reina sobre os reis da terra. O resumo do Salmo 145 exorta a alma a louvar o Senhor por toda a vida. Adverte contra a confiança nos poderes da terra, que são mortais e cujos projetos falham. Em contraste, declara feliz quem espera no Senhor, o Criador fiel, que cuida ativamente dos oprimidos, famintos, cegos, órfãos e viúvas. O Salmo conclui afirmando que, ao contrário dos reis humanos, o Senhor reinará para sempre. Salmo 145. Aleluia! Louva, ó minha alma, o Senhor. Louvarei o Senhor por toda a vida. Salmodiarei o meu Deus enquanto existir. Não coloqueis nos poderosos a vossa confiança. São apenas homens nos quais não há salvação. Quando se lhe for o espírito, ele voltará ao pó, e todos seus projetos se desvanecerão de uma só vez. Feliz aquele que tem por protetor o Deus de Jacó, que põe sua esperança no Senhor seu Deus. É esse o Deus que fez o céu e a terra, o mar e tudo que eles contêm, que é eternamente fiel à sua palavra, que faz justiça aos oprimidos e dá pão aos que têm fome. O Senhor livra os cativos, o Senhor abre os olhos aos cegos, o Senhor ergue os abatidos, o Senhor ama os justos, o Senhor protege os peregrinos, ampara o órfão e a viúva, mas entrava os desígnios dos pecadores. O Senhor reinará eternamente, ó Sião, teu Deus é rei por toda a eternidade. Nesse trecho do capítulo 49 de Eclesiástico, recorda o papel de Jeremias na predição da queda de Jerusalém e seu sofrimento, e a visão gloriosa de Ezequiel. O autor louva os 12 profetas e os reconstrutores do templo, Zorobabel e Josué, além de Neemias, que restaurou as muralhas. Por fim, o texto remonta aos grandes nomes da história humana como Enoque, José, Sete e Sem, concluindo que acima de todos na criação está Adão. Eclesiástico capítulo 49, dos versículos 8 ao 19. Os inimigos queimaram a cidade eleita, a cidade santa, transformaram suas ruas em um deserto, conforme o que predissera Jeremias, pois eles maltrataram aquele que havia sido consagrado profeta desde o ventre de sua mãe, para derrubar, para destruir, para arruinar, mas depois reedificar e renovar. Foi Ezequiel quem teve essa visão gloriosa, que o Senhor lhe mostrou num carro de querubins, pois ele anunciou com uma chuva a sorte dos inimigos, assim como os bens reservados àquele que seguia um caminho reto. Quanto aos 12 profetas, refloresçam os seus ossos em seus túmulos, pois fortaleceram Jacó e redimiram-se da servidão com uma fé corajosa. Como engrandecer a glória de Zorobabel?
Foi ele como um anel na mão direita. Do mesmo modo, Josué, filho de Josedeque, eles que em seus dias reconstruíram a casa de Deus e tornaram a levantar o templo santo do Senhor, destinado a uma glória eterna. Neemias viverá por longo tempo na recordação. Ele reergueu nossas muralhas arruinadas, restabeleceu nossas portas e nossos trincos e reedificou nossas casas. Ninguém nasceu no mundo comparável a Enoque, pois ele também foi arrebatado desta terra. Nem comparava a José, nascido para ser o príncipe de seus irmãos e o sustentáculo de sua raça, o governador de seus irmãos e o esteio de seu povo. Seus ossos foram conservados com cuidado. Depois de sua morte fizeram profecia. 7 e 100 foram glorificados entre os homens, porém acima de qualquer ser vivo da criação acha-se Adão. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Divino Espírito Santo, iluminai-nos, guiai-nos, dai-nos sabedoria e discernimento. Amém.